Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos ou nos assuntos que sejam pertinentes a eles. E nesse momento não vamos falar de nenhum campeonato, vamos falar de um assunto sério que está tomando pauta aí desde ontem nas TVs, jornais, em todas as mídias, a atitude do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, da sua diretoria. Calma aí, vamos de novo. A atitude do Clube de Regatas não. A atitude dos diretores, dos caras que estão comandando atualmente o Flamengo em relação às famílias dos 10 meninos que faleceram na tragédia no Ninho do Urubu. Bom, então, diretoria do Flamengo, deixar bem claro, Magalhães, mas eles são representantes do Flamengo, tá? Mas a instituição Flamengo é uma coisa. O presidente que está lá, ele é presidente por um período. Ele pode até ficar mais, mas vão ter que votar nele. Mas a instituição Flamengo é uma coisa. Quem está comandando é outra. É por isso que, para mim, tinha que se separar bem essas coisas. Porque por causa... Eu vou explicar, mas por causa de uma atitude, um clube pode alavancar os céus. E por causa de uma atitude, o clube pode ir para o inferno. As atitudes do presidente do Flamengo anteriores levou o Flamengo ao céu em relação a finanças. Mas levou, não ao inferno, mas deixou a desejar na parte de títulos. Então, a atitude da pessoa mexe com o clube. Mas o clube é uma coisa e a pessoa é outra. Isso é óbvio, até porque os presidentes vão passando e o clube vai ficando. Então, diretoria do Flamengo atual e família dos meninos. Bom, o que aconteceu? O Ministério Público, através de outras entidades, se reuniram com as famílias, chamaram o Flamengo para tentar fazer um acordo conjunto para todo mundo, nada diferenciado. Fizeram uma proposta, a princípio parece de 2 milhões para cada família. Parece que o Flamengo recusou, fez uma outra proposta que falaram que era de 300 a 400 mil, e o Flamengo pagar mais um salário mensal até os 35 anos. Parece que o que a promotoria queria, o Ministério Público queria, era 2 milhões e mais pagar um valor mensal até os 45 anos. O Flamengo fez uma contraproposta de 300 ou 400 mil por família, e um valor até os 35 anos, foi negado, e tentaram para chegar a um acordo, marcaram ontem no fórum para tentar chegar a um acordo. Não foi ninguém da diretoria, foi um representante ou dois do departamento jurídico que ficou 10 minutos lá, e falou que tinha um compromisso e meteu o pé e foi embora. Aí surgiu um burburinho que o Flamengo tinha aumentado a proposta para 700 mil, ou seja, não teve acordo, as famílias saíram reclamando demais, que não tá sendo justo, não está sendo tratado com respeito pelo Flamengo. O Flamengo está menosprezando as famílias. Bom, tudo que o Flamengo não está se pronunciando, a imprensa está pé da vida porque o Flamengo não fala nada, e está dizendo que o Flamengo tem que falar, que eu já não concordo. Você não tem nada, você pode. Você pode. Você não pode matar alguém. Não, você não deve. Você não deve matar alguém. Poder você pode. O problema é que você vai arcar com as consequências. Você só não pode quando você está algemado. Você está preso em algum determinado local
Que aí você não pode sair daquilo ali. Aí você vai ficar impedido de fazer alguma coisa. Mas se você está livre, poder você pode. Você só vai arcar com as consequências. Então o Flamengo pode não querer falar nada, pode querer ficar quieto, mas vai arcar com as consequências. E podem ser consequências graves. Então o cenário é esse. O Flamengo não se pronuncia, não entrou em acordo e parece que agora a coisa vai ser individual. Cada família, através do seu advogado, vai, através da justiça, processar o Flamengo. E dentro disso aí, o Flamengo vai tentar fazer o acordo. Outro ponto. Meus amigos que acompanham o canal. Eu fiquei vendo também algumas matérias de sites, de canais no YouTube também, específicos do Flamengo. Específicos do Flamengo. Eu não vou falar o nome dos canais, alguns canais específicos do Flamengo, que já passam uma outra situação que a mídia não passa. Falo, essa rede aí, essa rede de televisão, porque eu não gosto dessa emissora, então para mim pouco importa, mas essa rede de televisão, porque eu acabo assistindo algumas coisas por causa de futebol, então eu acabo assistindo essa rede, que tem Sport TV, tem a Fox, ESPN, tem outros canais aí esportivos que estão batendo no Flamengo como vilão. Mau caráter. E tem alguns canais no YouTube que são específicos do Flamengo que já vem com uma outra situação, porque eles têm um contato mais dentro da diretoria. E tem umas outras versões que a coisa não é bem do jeito que está sendo noticiado. Só que, como são canais específicos do Flamengo, pode ser tendencioso. Como esses canais abertos são tendenciosos, Fox Sports, qualquer emissora é tendenciosa. Dificilmente não tem uma emissora que seja tendenciosa. Ela sempre tenta puxar para um lado. Você tem que saber tentar discernir o que está o menos infectado de manipulação. E é óbvio, alguns canais esportivos, para audiência, faz muito bem falar mal do Flamengo. Antes de começar a criticar, escrever aí, eu não estou falando bem do Flamengo. Espera eu concluir. Então você tem que tomar cuidado, meu amigo, quando você vê a notícia. E é por isso que eu também não vou falar desses canais que falam específicos do Flamengo, porque eles podem estar puxando brasa pro lado do Flamengo. Então, diante de tudo que eu estou vendo, eu vou dar a minha opinião, que eu sei que você, meu amigo do Brasil todo que acompanha, que a gente tem amigos no país todo, de norte a sul, leste a oeste, a gente tem companheiros que estão assistindo nosso canal e gostam do canal. E não esqueça, dê seu like aí, Resenha com Magalhães no Facebook, Resenha com Magalhães no Instagram, e coloca aí, hashtag Resenha com Magalhães. Então vamos lá com calma. Por que eu falo com calma? Porque é muito complicado você apontar o dedo para alguém. Porque muitas das vezes, eu já falei isso aqui, muitas das vezes o que parece não é. As histórias muitas vezes chegam pra gente, e quando você começa a desossar a história, você pode ver que você foi injusto. Vou falar de novo, não estou puxando brasa pro Flamengo. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro ponto, de cara. Vítima, só as famílias. Vítima, só as famílias. Não tem mais ninguém nessa história
que seja vítima. Os garotos que faleceram, é lógico. Mas as famílias, tá? Também tem como vítimas os garotos que estavam ali, que psicologicamente vai ter que ter um trabalho, mas vamos falar dos 10. As famílias. Ponto. Porque a dor delas não tem preço. Não tem preço. O Flamengo poderia pegar todo o seu patrimônio, tudo, vender tudo, a Gávea, vender tudo, todos os CTs, vender tudo, dividir por 10, que não ia valer o valor da vida dos garotos que foram embora. Ah, cada família vai receber 100 milhões. Não vale a vida que se perdeu. Ponto. Então, vítima, só a família. E quando eu falo a família, veja bem, tem que se tomar cuidado com família. Porque tem gente que se aproveita nessa hora de desespero para, fazer a cabeça da família. Que provavelmente dentro dessas famílias tem pessoas de pouca instrução. E pode ter gente, que eu tenho quase certeza que tem, querendo se favorecer, tanto da família quanto de fora da família. Principalmente porque está envolvendo dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Vou explicar de novo. Não estou defendendo o Flamengo. Vocês vão ver que eu não estou. Então, já falei. Vítima só a família. E alguns membros da família. Não são todos. Estão sofrendo? Estão. Mas tem membros da família, eu te garanto, que isso vai acontecer em qualquer lugar, que vai tentar se beneficiar disso. Espero que ninguém esteja com esse pensamento. Mas, infelizmente, o ser humano tenta tirar proveito de situações. E o outro ponto. Quem pega o meu vídeo aqui, pega o meu vídeo da eleição do Flamengo, que eu fiz um vídeo falando aqui sobre a eleição do Flamengo, eu disse lá na eleição do Flamengo, eu não gosto desse presidente do Flamengo. Eu não confio nesse presidente do Flamengo. Eu acho esse presidente... Acho não. A minha... Porque quem acha, não tem certeza. O meu pensamento em relação a esse presidente do Flamengo, que é um cara não muito confiável, muito garganta. Olhando por esse lado, você vai pensar, Magalhães, então tu vai crucificar o Flamengo. Por isso que tem que ser com calma. A meu ver, a primeiro ponto, a maneira como o Flamengo está conduzindo paira várias dúvidas. O Flamengo, ao se calar, paira várias dúvidas. E dúvidas graves. O Flamengo, ao se calar, tomando essa atitude, pode manchar todo um trabalho que o Bandeira de Melo fez. A atitude dessa diretoria pode fazer o Flamengo perder patrocínios bons. Então, as atitudes têm que ser bem pensadas. Também, o presidente do Flamengo, que eu não confio, também tem que pensar com o clube. Porque se ele for pela emoção, o Flamengo vai fechar as portas. E se o Flamengo fechar as portas, essas famílias não vão receber nada. Vão receber só um valor e acabou. Então o Flamengo tem que sobreviver para arcar com várias famílias que dependem do Flamengo. Além da dos meninos que morreram, mas tem outros, tem funcionários. E através do Flamengo tem vários empregos indiretos, várias empresas que prestam serviço para o Flamengo. Então, a situação dos 10 meninos é importantíssima, é gravíssima, tem que ser resolvido. Mas tem todo um patrimônio, tem toda uma outra gama de pessoas envolvidas.
nessas situações, muita gente joga para a galera para aparecer. Muita gente joga para a galera para aparecer. A atitude, quando eu falo isso, eu falo em relação ao Ministério Público também. O Ministério Público está brigando para as famílias? Está. Louvável. Tem que brigar mesmo e não tem que deixar desamparado nunca. Provavelmente tem famílias ali que tem pouco conhecimento jurídico. E pode ter gente querendo se aproveitar deles também. E a diretoria do Flamengo também tem que pensar pelo outro lado. Pelo lado da instituição. A imagem da instituição, o nome da instituição e a sobrevivência da instituição. Quando o Ministério Público fala que quer bloquear 57 milhões do Flamengo, ele vai quebrar o Flamengo. Ele vai quebrar o Flamengo. Aí você pensa, mas esses 57 milhões é o valor que o Ministério Público colocou como um acordo com o Flamengo, que o Flamengo não aceitou. Se o Flamengo não aceitou, não pode bloquear. Bota na justiça, como fez, aí a justiça vê. Pode bloquear alguma coisa? Pode. Até acredito que faça. Mas tem que se ter calma. Tem que se ter calma. Para mim, na minha visão, esses acordos coletivos assim são muito complicados. Porque cada família tem uma situação. Talvez, se resolver caso a caso, família por família, dentro da realidade de cada um e realidade do clube, seja um caminho. Mas talvez a maneira como o Flamengo está conduzindo para levar esse acordo 1 a 1 é que não está soando bem. Se o Flamengo vem a público e fala, olha só, nós queremos fazer um acordo assim, mas a gente não quer fazer um acordo coletivo, a gente quer fazer um acordo individualizado e dar uma satisfação, mesmo que eu não fale muito, mas dê uma satisfação, a gente vai chamar as famílias 1 a 1. Vamos fazer acordo individualizado, 1 a 1. Amenizaria, diminuiria a pressão, só que o Flamengo não fez isso. Numa coletiva, o vice jurídico meteu o pé, agora ninguém vai, ou seja, a imagem está ficando arranhada, está todo mundo falando mal. E outra, já tem torcidas organizadas já indo contra a maneira como o Flamengo está conduzindo essa situação. Então, para concluir aqui o meu pensamento, famílias são vítimas. O Flamengo tem que arcar com a sua responsabilidade. Só que tem outras instituições que também estão nesse rolo com o Flamengo. Não é só o Flamengo. A CBF deu aval para o Flamengo. A federação deu aval para o Flamengo. Ninguém parou para pensar isso. O Flamengo pode estar querendo botar eles no rolo também. Ué, vai segurar sozinho? Grande parte da responsabilidade do Flamengo mas tem outras instituições que não podem tirar o corpo fora disso. O Flamengo está resolvendo lá o problema do ninho, de documentação, disso, daquilo, que estava errado. Ponto. É outro caso. E o caso das crianças, das indenizações, vai ter que ser pago. Vai ser pago. O Flamengo vai pagar. Agora, qual foi o cálculo? Como é que é esse cálculo que o Ministério Público fez para chegar aos 2 milhões?
Como foi o cálculo que o Flamengo fez para chegar aos 300, 400 mil e mais um salário de 10 mil por mês durante 20 anos? A gente não sabe. Até porque vida não tem valor. Que se pague a vida, né? Então, a minha conclusão, eu tomo, meu amigo, por isso que eu peço para você ser bem pausado, tomar cuidado com o que você escuta, que nem sempre o que você escuta na verdade, é igual você ver alguns anúncios aí. Você viu num canal, saiu num canal, polícia entra em faculdade e prende estudantes. A princípio, tu vai falar o quê? Olha lá, polícia arbitrária foi lá e prendeu os estudantes. Aí no outro canal diz, polícia entra em faculdade e prende estudantes que estavam vendendo drogas. Um canal diz a notícia toda e o outro, para te manipular, só diz um pedaço. Então você tem que tomar muito cuidado com a notícia que você escuta. Começa a pesquisar. Que jornalismo, aqui no Brasil, infelizmente é mal intencionado. Então tem que tomar cuidado. O que eu sei é que as famílias são inocentes. Espero que todos que estejam nesse processo de família sejam realmente inocentes. Não estejam alguns querendo tirar proveito de situação. Tem isso. Que o Flamengo tem que pagar, tem que arcar, é responsável. Que não só o Flamengo, que tem outras instituições que tem que arcar com isso também. Que o Flamengo veja uma atitude mais clara para se posicionar em relação às famílias. Que o Flamengo vai pagar, eu não posso dizer que cravar que vai pagar, mas acredito que pague. Outro, eu não confio nesse presidente do Flamengo. Porém, se ele não paga, a pressão vai ser um absurdo. Ele não vai conseguir ficar no cargo. E o Flamengo tem que encontrar um meio termo. Por quê? O sofrimento dessas famílias, ninguém consegue mensurar. Perder um filho, perder um neto. Quando a gente fala também de parentes, são os parentes diretos. O que eu sei é que, nesse caso todo, a única vítima foram os garotos que morreram. E agora, a única vítima, até o prezado momento, são os pais ou os responsáveis diretos desses garotos. Escuta bem, os pais ou os responsáveis diretos desses garotos. Esses sim, tem que se ter carinho, amor, tratar com dignidade, respeito e dar assistência o tempo inteiro. O restante, quando eu digo restante, é todo mundo, Ministério Público, Flamengo, diretoria, CBF, FERJ, ninguém mais é inocente. Imprensa não é inocente. A imprensa manipula. Então, para terminar, nesse caso, os únicos que não estão errados, mas tem que se tomar cuidado na hora de se apontar o dedo, se chamar de mercenário, de safado, disso, daquilo, tomar cuidado com o que se é noticiado. O que se é noticiado. Porque eu te digo bem, e com experiência de causa, com prática na causa, o lado jurídico, advogado,
é bom de papo, manipula também. Ele, para defender a sua causa, ele acaba manipulando o seu cliente. E quando o cliente não entende muito, fica mais fácil. Então tem que se tomar muito cuidado, porque até agora só está sendo escutado um lado. O lado da família, que são as vítimas. Até agora, ninguém escutou o lado do Flamengo. E estão metendo mal, estão apontando o dedo. Até com uma certa razão, porque o Flamengo não fala. Porém, tem que se aguardar. O Flamengo vai se pronunciar. Aí, a partir do pronunciamento, a gente pode tomar um caminho, um rumo. Então, briga tem dois lados. Então, a gente tem que aguardar um pouco para ver o que o outro lado pensa. Quem ainda não falou. Vai chegar um determinado momento que ele vai falar. Mas, para terminar, vítima, só os meninos que morreram e os responsáveis diretos desses garotos. Família, tio, tia, primo, tá todo mundo sofrendo? Tá. Mas a gente não pode botar todo mundo. A gente tem que botar representantes legais. Então, só representantes legais. E os garotos são vítimas. O restante tem que se ter cautela e esperar para escutar o outro lado. Não sei se eu consegui me fazer entender, porque já vi muita coisa que todo mundo dizia que 100% era aquilo. Quando começou a mexer, viu que todo mundo foi injusto. Que a pessoa que estava todo mundo acusando, na verdade, era a vítima. Então, tem que se ter calma. Mas nesse momento, lógico, a imagem do Flamengo está manchada. Então, meu amigo, essa foi a minha visão. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães e dê a sua opinião. Vou lembrar de novo, vítima, só os garotos e os representantes legais desses garotos. Um grande abraço, até mais, tchau, fui.